Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal, né? Que agora eu tenho que falar assim, seja bem-vindo ao canal, né? A gente está na aula de número 11. A gente veio falando aí das linhas de trabalho. Bem, existem muitas linhas da direita, tá? Que não são tão comuns de trabalhar, e não são tão comuns serem encontradas. Temos aí a linha de malandros, temos a linha de semirombas. Semirombas seria como se fosse a linha de franciscanos, tá? Temos também a linha de mendigos, que é uma linha, né, que é trabalhada no terreiro de Pai Maneco. É um terreiro bem famoso, grande, muito grande. Lá tem cerca de 2.000 médiuns. E é uma das linhas que trabalha, com a qual eles trabalham, tá? Hoje nós não vamos abordar outras linhas da direita. Vamos então entrar já nos mistérios da esquerda, tá bom? Que é mais comum na maioria dos terreiros, tá? Vamos colocar assim, como é que escolhe? É aquela linha que o dirigente tem mais afinidade, é aquela linha que os guias se manifestaram. E o guia-chefe, muitas vezes, pode ter dito para o médium, vamos trabalhar com tal, tal, tal linha. Ou o dirigente tem facilidade, então, trabalhar com determinada linha. Então, linha de esquerda é uma linha que hoje é trabalhada na maioria dos terreiros, né? Não conheço nenhum, pelo menos eu não conheço nenhum que não tenha uma linha de esquerda, tá? Eu sigo a doutrina, a teologia, na verdade, de Pai Rubens Saraceni. Então, o que eu vou falar aqui vai ser embasado nos conhecimentos trazidos pelo Pai Rubens Saraceni através dos mestres que o assistiam, tá? Então, um pouquinho de história da Umbanda, assim como as demais linhas de trabalho da Umbanda, a linha da esquerda, ela surgiu naturalmente. Então, vamos lá. A Umbanda ela foi criada lá pelo lado espiritual. No lado material, a gente vai, né? A gente ainda vai, tá? Sendo guiado pelo plano espiritual. Então, elas vão surgindo, começaram a surgir ali no terreiro, um guia, e não se conhecia muito bem o que era aquela linha, e a partir do trabalho e da efetiva manifestação, né, por assim dizer, várias manifestações, corriqueiras manifestações, foi então ganhando espaço como uma linha de trabalho. Então vamos lá. A Umbanda foi criada lá no plano espiritual e no plano material não existia tanto planejamento. Como foi dito em aulas anteriores, Pai Zélio é o médium pelo qual houve a manifestação do caboclo e do preto velho, que anunciaram a Umbanda. Quem anunciou foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, ele foi lá, anunciou a Umbanda, e a partir dessa anunciação, começaram-se os trabalhos. Então, foi aberto lá as tendas, foram abertas tendas, que tendas seria, então, o local de trabalho, né? Os templos, o local de trabalho, onde aconteciam, então, as reuniões religiosas, tá? Então, não houve ali uma manifestação de esquerda propriamente dita, mas teve ali um orixá malê que se manifestou através de Pai Zélio, e ele vinha, fazia o trabalho ali mais denso, manipulava as energias mais densas, fazia descarrego e ia embora, tá? Eu já vi alguns dizerem que se tratava de um caboclo. Outros já acredito que seria mais como um Exu, tá? Mas Orixá Malê não é, entende? Mas foi a forma como ele se manifestou. Ele falou que era Orixá Malê,
mas era de poucas palavras, não falava muito, fazia ali o trabalho dele, né? Manipulava as energias densas e negativas e depois ia embora. O que que significa? É mais parecido com o nosso Exu de trabalho. É mais parecido com aquilo que nós temos hoje como os Exus, tá? Temos ali, então, como data de manifestação conhecida apenas o Caboclo e Preto Velho. Os demais linhas a gente não tem. Então, vamos lá. Conforme a Umbanda foi acontecendo, se manifestando, crescendo, outros guias, outras linhas de trabalho começaram a se apresentar através dos médios nos terreiros. E Exu foi uma delas também, tá? Então, lá temos aí a manifestação de Exu, e não sabemos precisar a data, entretanto, lá por volta da década de 40, 50, começaram a escrever livros a respeito. Entretanto, tá? Esses livros lá de 1940, 1950, ela tinha mais aquela interpretação daquelas pessoas da época. Elas não entendiam o que era aquela manifestação, eram entidades que apresentavam-se fazendo trabalhos com energias mais densas, gargalhavam, riam, eram muito... utilizavam bebida, que é o marafo, tá? Bebida característica do Exu, tá? E as pessoas não entendiam o que era aquilo. Por não entenderem, começaram a escrever livros de acordo com o quê? Com o entendimento que elas tinham. E aí associavam o quê? Exu a demônios, tá? Então, os próprios ubandistas começaram a dizer isso. Eles não sabiam o que era Exu, não entendiam o que era Exu, e eles prestaram, infelizmente, esse desserviço associando Exu aos demônios da Goécia, tá? Tentando explicar o mistério. Só que isso não tem nada a ver. Quem conhece, quem está dentro do terreiro, quem tem proximidade com seus guias, sabe que não é isso, né? Pelo amor de Deus. Mas existe ainda muito medo com relação a esses guias. Que começou lá atrás ainda perdura até hoje. O que a gente precisa? A gente precisa estudar, né? Porque quanto mais a gente estuda, menos medo a gente tem, tá? Porque o medo, ele paralisa. O medo, ele é uma energia muito densa, é uma energia muito pesada, e ele paralisa a pessoa. A pessoa desencarna com muito medo, se ela sempre foi uma pessoa muito medrosa, ela vai ter um peso energético muito grande, tá? Então, vai dificultar a vida no pós-morte, tá? Após a passagem, tá? Então, o medo é muito ruim, tá? Quem tem medo, vamos tratar os medos, por favor. Então, a forma como o Exu se apresenta desperta muito curiosidade. Muitos adoram, né? A maioria dos médiuns adora. Gira de Exu. A gente vai lá no Preto Velho, tem poucas pessoas, aí a gente vê de Caboclo lá tem um pouquinho mais, Baiano já tem um pouquinho mais. Lá na gira de Exu, lota todo mundo, todos os médiuns vão, todos os consulentes vão, e assim aqui, né? Mas, enfim, é uma linha de trabalho como todas as outras. É necessário trabalhar tanto à direita quanto à esquerda. Não adianta ficar ali apenas vibrando, eu vou vibrar só à direita, não. Não, eu vou vibrar só à esquerda, não. A gente tem que vibrar os dois em equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de mistério, trazido por Pai Rubens, esse termo significa o quê? Mistério é algo não compreendido em sua totalidade, tá? Então, a gente
fala de mistério, pai Rubens fala de mistério, porque é algo que ainda não é compreendido na sua totalidade. A gente tem um pouquinho, e o que tem foi trazido pelos guias, foi trazido pelo pai Rubens, né, estruturado, melhor estruturado pelo pai Rubens, e assim a gente vai. O conhecimento da Umbanda, por ser uma religião natural, e não ter um livro sagrado, dogmático, um livro que diz uma cartilha, ela vai constantemente crescendo e se modificando, tá? O que é bom fica, o que não é bom, vai. Então, a Umbanda absorveu muito de outras religiões, principalmente vindo também dos cultos de nação. Lembrando que os cultos de nação, candomblé, entre outros, não são puros aqui no Brasil, tiveram muitas modificações. Então, a Umbanda absorveu aquilo que lhe era necessário e, a partir daí, anda com pernas próprias, tá? Então, vamos lá. Mistério Exu, mistérios da esquerda. Temos Exu, Pombagira, Exu Mirim e, mais recentemente, Pombagira Mirim, tá? Não é tão comum, mas temos sim. Mistérios da esquerda. Orixá, Exu, Orixá, Pombagira, Orixá, Exu Mirim e Orixá Pombagira Mirim, tá? São alguns dos orixás da esquerda, que são conhecidos, tá? Na Umbanda a gente não fala muito em orixá, na Umbanda mais tradicional não se fala muito em orixá, mas pai Rubens trouxe essa questão. Então, quando a gente fala de Exu, nós temos Orixá Exu e nós temos Exu de trabalho, tá? Exu de trabalho é aquele que incorpora nos seus médiuns e que vai dar a consulta. E quem é esse Exu de trabalho que vai dar a consulta? Então, vamos lá. Exu é um espírito, é uma pessoa, um ser masculino, que se apresenta no ser masculino, que caiu nos mistérios da esquerda, foi acolhido pelos mistérios da esquerda, e a partir dele, ao aceitar trabalhar para a luz, ao aceitar ser um trabalhador para a luz, ele então encontra a sua redenção. Então, ele é um mistério redentor. Então, Exu, mistério Exu e mistério Pombagira é um mistério redentor. Então, por que redentor? Porque eles caíram em algum ponto, né, da criação, em alguma linha, das linhas que pai Rubens trouxe, né, a gente pode classificar assim, eu caí na fé. Regente da fé, né, vamos lá, regente da fé, pai Oxalá, mãe Logunã, tá? É o trono regente. A pessoa acabou utilizando o mal de forma errada, essa virtude, a fé, e ela cai. Então, por exemplo, um dirigente de uma religião qualquer utilizou-a de forma incorreta, obtendo vantagens para si e unicamente para si, desvirtuando a si e as pessoas que faziam parte do seu grupo, e ele cai, né? Ele cai. Como que é a queda? Ele tem um peso energético muito grande, então ele vai lá, ele desencarna, ele não vai, né, flutuar como um anjinho, né? Anjinho não vai ser. Ninguém aqui vai desencarnar e virar anjinho. Mas vamos lá. Ele não vai para um plano mais elevado. Ele não vai lá para o Uruanda, para o nosso lar. Não, porque ele tem um peso muito forte, muito pesado. Raiva, rancor, inveja, mágoa, atos, né, de ódio, né, extravasando o seu ódio. Tudo isso é muito pesado. E aí ele automaticamente ele é puxado lá para baixo, tá bom?
E sendo puxado lá para baixo, ele então vai ser envolvido pelos fatores para consumir e esgotar todo aquele negativismo que ele tem, até que ele possa, após consumir todo o negativismo dele e esgotar, aí ele pode então seguir para outros caminhos. Enquanto ele estiver lá embaixo, é escolha dele, tá? É escolha dele servir as trevas ou buscar servir a luz. Sempre é escolha, tá? Quem está no plano superior, né, vamos dizer, um guia, tem a possibilidade de cair, é mais difícil, mas tem. Se ele escolher, eu estou com raiva, fizeram mal para mim, né, para aqueles que foram da minha família espiritual, eu vou lá me vingar, aí ele pode cair. E assim, quem está lá embaixo já está nas trevas, né? E ele, então, está lá no seu magnetismo denso, né? Oposto ao trono da fé, oposto à fé, que seria, por exemplo, a ilusão, que seria o fanatismo, e ele teria que esgotar tudo isso. E uma forma de um caminho menos penoso, né, que ele vai lá levar umas peias danadas, ou ser escravo, né? Se a gente pegar os livros do Pai Rubens, a gente vê que muitos são escravos, tá? Eles acabam sendo acorrentados por outros que estão lá, que já têm seus domínios e seus reinos, e eles, então, acabam sendo escravos, tá? Nessa questão de escravos, por exemplo, se vai fazer uma magia negativa, tá? Antigamente chamada de magia negra, por assim dizer, mas é uma magia negativa. O chefe ali, né, ele vai mandar quem fazer o trabalho sujo? Os escravos. Porque se for capturado, né, por algum guardião daquela pessoa, a vítima, quem vai ser capturado vai ser um escravo. Então ele vai mandar lá seus escravos fazer o trabalho sujo, pega uma parte para ele, e uma parte para dividir com os escravos, uma parte menor, é claro, mas, ou seja, só para exemplificar aqui a questão, como que funcionam os escravos. Então, vamos lá. E aí, então, a pessoa, ela caiu, esse espírito, né, caiu, e ele, então, acordei para a vida, quero trabalhar para a luz, e aí, então, ele passa a ser, claro que nada é tão fácil assim, mas, enfim, ele vai galgando espaços, vai galgando caminhos, e aí chega lá alguém, olha, quer trabalhar para mim, para a luz? Aí ele fala, eu quero. Pronto. Aí ele vai, então, galgando caminhos nesse trabalhar da luz, e até que ele vai ser chamado de Exu de Lei, tá? Pombagira de Lei, Exu de Lei. E aí, esses trabalhadores da luz, eles não são na luz, mas eles trabalham para a luz. Eles não estão na luz, eles ainda estão ali nas trevas, mas eles trabalham para a luz. Se a gente pegar ali, fazendo um paralelo com os livros de Chico Xavier, né, André Luiz, a gente vai ver que sempre tem um guarda, né, lá na zona umbralina, tem ali os pontos de socorro e tem alguns guardas, tá? Que ficam ali do lado de fora, que faz um trabalho mais pesado. A gente poderia que seriam eles, tá bom? Mas na Umbanda eles se né, eles se autodenominam como Exus, tá? Então, são esses Exus. Eles trabalham como Exu na Umbanda, eles não trabalham mais em nenhum lugar? Trabalham. Eles não ficam só aqui na Umbanda, né? Não tem gira todo dia, 24 horas por dia, e não. Eles trabalham no astral, eles trabalham muito. Eles trabalham em outros templos também, eles não são exclusivos do médium, nenhum guia é exclusivo do médium, tá? Nenhum guia
propriedade de nenhum médium, tá? Eles trabalham com outros médios também, em outras casas também, e lá eles vão se denominar como guardiões, mentores, irmãos, e assim sucessivamente, tá? E aí, vamos falar aqui da incorporação. Então, temos lá o Exu de trabalho. O Exu de trabalho, como eu falei, é um Exu que trabalha na lei, é um espírito que podemos chamar de espírito exumizado, tá? Passaram aqui por várias reencarnações, têm sua origem divina como nós, só que fizeram bobagem em algum momento e foram ali seduzidos pela não-luz, pelas trevas, deixar o seu lado negativo explodir, e aí caíram, né? E foram absorvidos pelos mistérios da esquerda. Então, o espírito que está exumizado está ainda passando por esse momento, e esse espírito, ele vai, então, trabalhando na luz, para a luz, até que possa, então, não vou dizer ascender, mas que possa ir para outros caminhos também. Alguns estão ali ainda, tá? Porque existem famílias espirituais que ainda estão lá. Então, eles vão falir, vão fazendo o seu resgate, vão cuidando, vão tentando trazer outras pessoas, vem, resgata e manda embora, vem, resgata e leva, vem, resgata e leva. Eles são bons nisso, então eles falam, eu sou mais útil trabalhando aqui embaixo, resgatando, do que em outro caminho. Então, eles preferem ainda continuar nesses trabalhos, tá? Alguns têm suas falanges, né? Têm seus reinos, seus domínios, e trabalham ali para a luz. Eu sempre falo trabalho para a luz, para ficar bem claro, porque a pessoa pode achar assim, porque Exu vai fazer um mal. Não, não. Exu é neutro. Exu, o que significa neutro? Vamos lá. Se tivermos uma linha reta, o meio seria o neutro. À direita, temos a direita, polo positivo, temos a nossa esquerda, polo negativo. Exu está, inclusive, ele está na nossa esquerda, e o caboclo está na nossa direita. E, para o caboclo, nós estamos à esquerda do caboclo, entende? Então, é tudo muito relativo, tá? Então, ele está à esquerda, trabalhando para a esquerda, ele está sempre atuando muito nessas energias negativas, é um guia de trabalho que está muito mais próximo de nós, tá? Nós estamos ali na faixa neutra. Ora vibramos, quando a gente está muito assim, estou muito leve, muito, né? Estamos vibrando mais na direita. Estamos dirigindo, deram uma fechada na gente, aí a gente começa a vibrar mais à esquerda. Então, a gente está lá, sempre lá, sempre cá, sempre lá e sempre cá, tá? Quando a gente está em equilíbrio, a gente está no meio, está no neutro. O ideal é que a gente, né, esteja do neutro para cima. E Exu é neutro. Mistério Exu é neutro. Quando uma pessoa, um médium, vai lá, eu vou fazer um trabalho para prejudicar alguém, etc., vou trabalhar com Exu, por exemplo. O mistério vai responder. Mas é aquele Exu de trabalho? Olha, dificilmente, né? Dificilmente uma pessoa, um Exu de trabalho que vai ali responder. Quem vai responder mais vai ser alguém que está à esquerda. E quem é esse alguém que está lá à esquerda? Né? O mistério vai responder, vai mandar lá alguém.
né? E quem é esse que vai responder? Aquele trabalho negativo para fazer, para prejudicar alguém? É alguém que está exumizado, um espírito que caiu, mas que ainda não trabalha na lei, entende? Eu não vou dizer que um Exu de lei não vá responder, muito difícil, né? Mesmo porque ele vai cair. Mas quem é que vai ali responder? Alguém que está no mistério, que foi absorvido pelo mistério esquerdo, que está em processo de exumização. Quem? Quiumba, tá? O quiumba está no processo de exumização. Ele não é Exu de lei, ele não é Exu de trabalho, ele ainda não trabalha para a lei, mas ele está ali recolhido nos mistérios da esquerda para esgotar suas negatividades, entendeu? Então, se alguém fizer um trabalho à esquerda, o mistério à esquerda vai responder. Mas, individualmente, quem vai lá é um espírito que não trabalha para a lei, entendeu? Ah, mas se apresentou como Exu. Mas, como eu falei, quiumba, qualquer um pode dizer que é Exu. Quiumba vai falar, ele vai falar que é um Exu, muitos falam que é Exu pagão, que não é Exu batizado, que, entendeu? Temos aí, então, ele pode falar o que ele quiser, dar nome, enfim. Por quê? Porque o médio desviou do caminho, o médio deu abertura, o médio que fez isso. O livre-arbítrio do médium é que vai definir quem é que vai responder. Ah, não, porque ninguém vai responder. A gente sabe muito bem, o kardecismo também fala, que quando o médium se desvirtua, seja pela vaidade, pelo poder, o que acontece? Os guias se afastam, os mentores, né, como eles chamam, os mentores se afastam e outros vêm. Assim é, alguém vai responder. Isso significa que alguém vai responder. Entende? Então, sempre alguém vai ter, né, você vai pegar o telefone, você vai discar aleatoriamente e alguém vai responder. Então, vamos lá. Dissemos, então, que tem um Exu, Orixá, ele faz parte da criação, está no mesmo patamar que qualquer Orixá, ele é Orixá. Isso nós vamos falar lá na frente. Estamos hoje falando um pouquinho do Exu de trabalho e como acontece aqui com os espíritos que são absorvidos pelo mistério à esquerda. Então, o Exu de trabalho, né, aquele que se apresenta na Umbanda, que vai dar consulta, ele tem um caráter especular, tá? Um reflexo, um espelho do médium. O Pai Rubens chama de especular, tá? O que significa isso? Que lá no trabalho, né, um médium, todo mundo tem, tá, gente? Todo mundo tem no seu inconsciente aquele baúzinho guardado, um monte de tranqueirado, um monte de trauma, de medo, de sombras, são as chamadas sombras. Jung fala de sombras, né? Eu adoro essa questão de psicanálise, principalmente junguiana. Então, são as sombras. Ah, o médium tem suas sombras, né? Ai, porque eu sou muito bom, porque eu sou, né, muito bacana. E aí, lá, quando ninguém vê, ele solta uma alfinetada, ele solta comentários ácidos, fala mal, faz fofoca, e assim vai, né? Não, mas ele se julga muito bom. E aí, vamos lá. Vai vir um Exu, vai vir a Pombagira também um mistério esquerdo especular. E aí, vai refletir tudo aquilo que está ali dentro do médium, né? Trazendo à tona aquelas questões que ele não trabalhou muito bem, né? Ah, não, eu sou muito bom, mas não é tão bom assim não, né? Vamos lá. Aqui
temos aqui. Esse é um dos livros de Pai Rubens Saraceni, livro de Exu, O Mistério Revelado, tá? Aqui temos uma mandala, tá? Rubens Saraceni. Temos outro livro de Exu também, Orixá Exu, mas esse eu ainda não adquiri, está para chegar, tá? Que seria esse daqui, Orixá Exu. Então, aqui, Pai Rubens coloca aqui que Exu é o mais humano dos mistérios, é o mais próximo que está, tanto que é aquele que é mais fácil do médium iniciante começar a incorporar, ele vai incorporar muito mais fácil. Exu vai incorporar muito mais fácil Pombagira, por isso até eu gosto, né, para fazer desenvolvimento, que o médium iniciante comece por um caboclo, que comece, principalmente o caboclo, depois preto velho, e assim depois a gente vai trabalhando à esquerda. Mas a gente tem que, né, pegar mais forte naquela base, no tripé da Umbanda, que seria caboclo e seria, então, preto velho. Criança, deixa para um outro momento, né? Que o tripé da Umbanda, lembrando, é caboclo, preto velho e criança, tá? Trabalhou com caboclo, preto velho, desenvolveu um pouquinho mais, e a gente começa a trabalhar com a esquerda. Essa é a minha visão. Por quê? Porque senão fica muito cômodo trabalhar apenas com esquerda. Tem terreiros que trabalham muito mais com esquerda do que com direita, lembrando que é necessário a gente trabalhar com todas as linhas, todas não, porque eu não vou falar que senão, eu vou colocar todas no terreiro, porque senão vai ficar um mês, a outra vai ficar, a próxima gira, sei lá, de cigano, vai ficar daqui a 5 meses, não. Claro que a gente tem algumas para escolher. Escolher algumas de direita e escolher a de esquerda também, tá? Mas vamos lá. Exu é o mais humano dos mistérios, porque assimila tudo que o seu médium vibra em seu íntimo. Aqui é o mistério especular, tá? Semelhante ao espelho. Então, vamos lá. Negativamente, temos médiuns soberbos. Então, seus Exus são prepotentes. Médiuns tímidos. Exus circunspectos. Médios briguentos, Exus encrenqueiros, médios chulos, falam palavrão, Exus desbocados, médios conquistadores, Exus galanteadores, médios invejosos, Exus egoístas, médios infiéis, Exus falsos, médios mandões, Exus soberbos. Aqui a entidade, o guia é assim? Não. A união, tá? A incorporação é um pouquinho do médium, um pouquinho da entidade, vai formar uma terceira consciência, por assim dizer, é só uma forma de falar, tá? Então, se o médium tem alguma dessas características negativas, a manifestação do guia vai ser dessa forma como eu falei, preponderantemente. Convidando, então, ao médium olhar para as suas características, tá? Tudo isso de forma inconsciente. E às vezes também ele faz passar vergonha, tá, gente? Faz passar vergonha para que a pessoa entenda aquela forma negativa que ela é. Não vou dizer se policiar, mas eu vou dizer trabalhar e se curar, tá? Trabalhar e se curar a sua soberba, a sua forma briguenta e agressiva, sua forma invejosa. Então, a pessoa começa, poxa, não está legal. E automaticamente ela vai se trabalhando. Então, também o guia trabalha no seu médium para que ele se transforme. Transforma os consulentes através da consulta, né? E trabalha o médium para que ele enxergue aquilo que ele faz, para que ele, então, tenha uma nova postura, entenda que aquela forma que ele não está muito boa, não está muito adequada, entendeu? Então, é isso. Temos também aqui, se no lado positivo dos médiuns temos médium generoso, teremos Exu prestativo. Médium bondoso, teremos um Exu discreto.
Médio caridoso, teremos um Exu desinteressado. Médio compenetrado, teremos um Exu rigoroso. Médium fiel, teremos um Exu leal. Médium tenaz, teremos um Exu fiel. Médium trabalhador, teremos um Exu compenetrado. Médium demandador, teremos um Exu aguerrido. Médium estudioso, teremos um Exu sábio. Médium correto, teremos um Exu vigilante. Então é isso, ele vai refletir tanto o lado positivo quanto o lado negativo, tá? Convidando todos nós a olhar para nosso íntimo, trabalhar o nosso íntimo para que a gente não caia lá na frente, hein, gente? É necessário a gente trabalhar. Eu sou sempre muito adepta das terapias, das curas, tá? Não curas apenas física, mas também, principalmente, aquela que trata das nossas, da nossa psique, da nossa espiritualidade, tá? Tudo, se a gente for ver, tudo é espiritualidade, tá? Até nosso mental é espiritual, porque existe um corpo mental. O corpo físico é um dos corpos, veículo para manifestação do espírito, então faz parte, tudo é espiritual, né? Mas vamos lá, a gente ainda divide corpo, mente e espírito. Para mim é tudo espírito. Somos espírito, não é verdade? Então é isso, falar só um pouquinho, porque nosso tempo aqui já está grande, depois a gente volta um pouquinho mais, Orixá e Exu a gente vai falar lá na frente, não falei de Pombagira também, não falei de nomes de Exu também, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas vamos dividir então aqui o nosso bate-papo para não ficar tão cansativo, né? Agradeço então a presença, agradeço a oportunidade, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Gratidão.